Vamos começar. Então agora vamos ver uns elementos básicos da linguagem Python e como nós podemos começar a criar algum programa simples. Mas vamos ver o que é esta noção de objeto, o que é que são objetos e porque é que isto é importante em Python. Vamos ver como podemos criar variáveis, que são basicamente nomes ou sítios onde nós vamos guardar os nossos objetos, mas podem pensar numa variável como um nome que nós vamos dar um objeto. E depois vamos ver operações e um exemplo de cálculos simples usando variáveis e operações. Então vamos ver o que é um objeto. Em programação orientada por objetos, objeto é algo que contém dados e funcionalidades. Portanto, consegue operar com esses dados. Por isso, vocês podem pensar num objeto como um mini-programa. E em Python, isto é importante porque em Python tudo o que vocês vão usar são objetos. Por exemplo, o 2 é uma constante numérica, é constante porque é sempre 2, nós não podemos dar outro valor ao 2, o 2 é sempre 2, mas não é apenas o número 2. Além de ter o valor 2, se vocês usarem esta função Python, que é o dir, esta função o que faz é recebe um argumento, um objeto qualquer, e dá-vos uma lista do que é que o objeto sabe fazer. Ou seja, de funções que pertencem ao objeto, e as funções que pertencem ao objeto nós vamos chamar métodos. Mas estes nomes depois vocês vão interiorizando. Com o tempo, a ideia é que, mesmo um objeto muito simples como o 2, que é uma constante numérica, em Python, sabe fazer uma data de coisas. Vocês podem perguntar qual é o seu comprimento em bits, vocês podem pedir a componente imaginária e real, o conjugado, tem coisas aqui que sabe fazer somar, subtrair, etc. Quando vocês veem os métodos de um objeto, ou seja, as funções que pertencem ao objeto, vão ver que há dois tipos diferentes. Há uns que começam e acabam com 2 underscores. Isto indica que são métodos especiais que o interpretador tem algum uso especial para eles. Portanto, normalmente não são métodos que nós vamos usar. Mas os outros que têm nomes normais são métodos que nós podemos facilmente usar se quisermos fazer alguma coisa com eles. No caso do 2, tipicamente não será preciso, porque o 2, quando nós usarmos um número destes, será só para fazer contas. Mas nós vamos ver alguns exemplos adiante, com texto, por exemplo, em que é útil usar esses métodos. Eu só queria usar aqui o 2 como exemplo, porque mesmo um objeto tão simples como uma constante numérica em Python tem funcionalidades. Por isso, vocês podem imaginar que tudo aquilo que vocês estão a usar em Python são mini-programas que vocês vão estar a combinar uns com os outros para construir os vossos programas. Então vamos ver dois tipos de constantes, números e strings. Constantes são diferentes de variáveis porque a variável é um nome que nós podemos associar a um objeto, mas precisamente porque é variável nós podemos associar a outro objeto e fazer o que quiser com ela. As constantes são sempre aquilo que está lá. Por exemplo, se vocês escreverem 1, 2, o 12, isto é uma constante, é o 12. Não pode ter outro valor senão 12, é sempre 12. Neste caso, como é um número inteiro, vai ser representado como este tipo de objeto, número inteiro. Se vocês puserem um ponto, que é para indicar a casa decimal, vai ser representado como um floating point. Floating point quer dizer que a casa decimal pode estar em qualquer sítio, não é? Mas basicamente floating points são números com casas decimais. Nós vamos ver umas aulas adiante uns detalhes de como é que eles são representados internamente e o que é que isso quer dizer para a precisão da representação, mas por enquanto é simplesmente números inteiros, números com casas decimais, e se vocês quiserem nós não vamos usar, mas vocês podem usar também números complexos em que a parte imaginária é dada ali pelo J. Portanto, se vocês puserem aquele 12 mais 3J, é um número complexo em que tem 12 de componente real e 3 na imaginária. Portanto, isto são o tipo de constantes numéricas que vocês têm em Python e podem também, depois, podem fazer operações com esses valores. Tem a soma, a subtração, também o menos, tem a multiplicação e a exponenciação. Notem que 2 asteriscos de seguida é elevado a e 1 asterisco é vezes. Depois tem a divisão, tem duas divisões, uma é com uma barra, que é a divisão normal, e com 2 barras é a divisão inteira. Quer dizer que o resultado, se vocês fizerem isto entre 2 inteiros, o resultado será um inteiro também, e todas as casas decimais deita fora. Depois há esta, que é um bocadinho menos comum, mas é bastante usada em programação porque muitas vezes dá jeito,
que é o resto da divisão. É esta a percentagem. Se vocês 7 dividir por 2, dá 3 resto 1, portanto, este dá 1. Por isso, se vocês quiserem ver o resto da divisão de 2 inteiros, podem usar aquela operação. Podemos também criar constantes que não são numéricas, são texto, com plicas ou aspas. O que vocês puserem entre plicas ou entre aspas, tem de começar e acabar com o mesmo terminador, mas podem usar plicas ou aspas, será uma linha de texto. E isso é uma constante. Por exemplo, aqui, a constante hello entre plicas é mesmo aquele texto, H-E-L-L-O. Se vocês usarem a função print o que faz é recebe um conjunto de argumentos e escreve-os na consola. Vocês podem usar isso dentro do programa, podem usar diretamente na consola, como quiserem. Portanto, neste caso, se vocês fizerem print hello com as plicas, vai aparecer ali hello na consola. Mas notem que há uma diferença entre ter plicas e não ter plicas. Por exemplo, o print não tem plicas porque é o nome daquela função. Quando o interpretador encontra o print, vai executar a função que imprime coisas na consola. Quando o interpretador encontra as plicas, vai simplesmente assumir que aquilo é uma constante de texto. Não quer dizer nada, não refere outra coisa qualquer, é só aquele conjunto de letras. Por isso, se vocês fizerem print hello sem as plicas, vão ter aquele erro. O interpretador vai tentar perceber o que é o hello, mas o hello não está a corresponder a nada que esteja em memória, que ele saiba o que é. Então vai-vos dar aquele erro que vai acontecer, se calhar, muitas vezes, que é o nome que vocês têm ali não está definido. Portanto, sempre que vocês usarem alguma coisa como sendo um nome, uma variável, uma função, o que vocês quiserem, mas que ainda não foi definida, o interpretador não sabe o que é que aquilo quer dizer e vai-vos dar este erro. Se vocês quiserem simplesmente pôr um pedaço de texto, têm de avisar o interpretador que aquilo é texto, é uma constante de texto, não é para ele tentar perceber o que é, e é para isso que vocês põem as plicas ou as aspas. E aí definem um pedaço de texto para guardar. Como tudo, em Python, uma string, que é este conjunto de caracteres, uma string é um vetor de caracteres alfanuméricos, de mudanças de linha, etc. Portanto, este H-E-L-L-O é uma constante, uma string constante, e que é um objeto em Python. E sendo um objeto, sabe fazer coisas. Se vocês fizerem o dir do hello, vão ver que tem aqui muitos métodos que podem ser úteis, start with, strip, swap case, title, etc. Por exemplo, se fizerem aqui hello world e chamarem o método title desta constante, e a anotação para dizer ao interpretador que é isto que vocês querem fazer é: têm uma constante ou uma variável, vamos ver também isto como variáveis, e querem usar uma função que pertence a esse objeto. Então põem ponto e o nome da função desse objeto. Portanto, se tiverem qualquer coisa, ponto, qualquer coisa, é porque esta função que vocês estão a usar, ou este atributo, pertence àquele objeto. E sempre que vocês quiserem que o interpretador execute essa função, têm de pôr parênteses, abrir e fechar parênteses. Muitas vezes isso será porque vocês têm de dar algum argumento, por exemplo ali, por isso têm de pôr o argumento entre parênteses, mas mesmo que não haja argumento, nós temos de pôr os parênteses se estamos a dizer ao interpretador que é para executar a receita que está lá na função. Então, a receita, o title, a função title de uma string, o que faz é devolver a mesma string, mas com a letra a primeira letra de cada palavra em maiúsculas, como se fosse em modo de título para pôr no jornal, uma coisa assim. O lower traz tudo, traz uma cópia da string toda em minúsculas, o upper traz toda em maiúsculas, o replace traz uma cópia da string, mas substituindo os caracteres que indicam aqui. Portanto, neste caso, cada L passa a ser um X, e fica assim. O swap case troca, portanto, temos aqui o H maiúsculo e os outros minúsculos, vai ficar ao contrário. Enfim, vocês têm muitos métodos na string. E isto torna bastante prático quando vocês querem processar texto, porque uma vez que têm o texto numa string, vocês podem usar os métodos desse próprio objeto para ele fazer o que vocês precisam com os valores que estão lá. Há também operadores que nós podemos usar com strings. Por exemplo, o mais é a concatenação. Se vocês fizerem hello mais world, fica hello world tudo pegado. Ele vai devolver uma string com as duas juntas. Podem também multiplicar uma string por um número inteiro. E isso simplesmente vai duplicando ou vai repetindo a string esse número de vezes. Se multiplicarem por um número fracionário, vai-vos dar erro, porque ele não percebe o que é que quer fazer. Também não podem fazer subtração e assim, mas algumas destas operações que são mais intuitivas, que se percebe, estão implementadas.
E aqui, para vos explicar um pouco porque é que isto funciona, vou-vos mostrar algo que não é parte da avaliação, não vai sair uma pergunta disto para o teste, mas é só para perceberem porque é que isto acontece em Python. Podemos implementar isto. Estes operadores que estão aqui, por exemplo, o vezes ou o mais, são uma indicação para o interpretador chamar um método correspondente do objeto. Por exemplo, o vezes vai chamar o método mul, de multiplicação do objeto. Notem que este é um daqueles métodos especiais porque tem 2 underscores, o nome 2 underscores. E são métodos específicos que o interpretador vai usar nestas condições. Portanto, se nós criarmos um objeto que sabe fazer multiplicações com objetos de outro tipo, então, quando tiver lá um vezes, o interpretador chama esse método e ele diz qual é o resultado da multiplicação. Portanto, o Python está pensado para nós podermos criar objetos que depois são capazes de fazer operações com outros objetos e pode ser bastante prático depois para encapsular muitas funcionalidades. Neste caso é só uma curiosidade para vocês perceberem como é que isto funciona lá por baixo do capô, mas depois vai ser bastante útil quando nós começarmos a lidar com matrizes e vetores e assim, porque temos objetos que nos permitem fazer isso facilmente. Nós podemos ter uma matriz ou um vetor e multiplicar por um escalar e obter o resultado, ou fazer operações dessas com os números todos de uma vez. Portanto, isso é feito em Python porque os objetos sabem, cada objeto sabe como é que se multiplica por objetos daquele tipo, como é que se soma, subtrai, divide, etc. Notem que os métodos em si são objetos também. Em Python tudo é objeto. Portanto, mesmo as funções são objetos. Por exemplo, se vocês fizerem hello.replace, não tem lá os parênteses, isto está só a dizer ao interpretador que é uma referência para aquela função, para o método replace daquela string. Então o que vai aparecer aqui é que isto é uma função, é a função string replace. Portanto, é a função replace das strings em Python. Se vocês quiserem, podem dar uma função qualquer à função help como argumento e vão receber a documentação da função. Vocês depois vão aprender também a criar documentação das vossas funções. Por exemplo, se vocês quiserem ver como é que funciona o replace da string hello, vamos chamar o help e entre parênteses pôr hello.replace. Ou seja, isto é o replace daquela string. E vamos receber aqui a documentação da função. Portanto, devolve uma cópia da string com todas as ocorrências de uma substring substituídas pela nova. Portanto, é esta substituição que ela faz. Eu cortei aqui um bocado porque normalmente o help tem exemplos e assim pode ser bastante mais complexo, mas sempre que vocês precisarem saber como é que funciona uma função do Python ou um método de um objeto, basta fornecer uma referência a essa função ao help e vocês veem a documentação da função. Vocês têm aqui várias funções também que vocês podem usar em vários objetos. Por exemplo, a função len do Python dá-vos o comprimento. Se vocês fizerem len da string hello, o comprimento é o número de elementos da string, é o número de caracteres. Tem funções, por exemplo, round faz a redonda ao inteiro mais próximo, o int converte em inteiro, por exemplo, suponham que vocês têm a string 2, 3, 4. Isto não é um número, é mesmo texto, é o caractere 2, o 3 e o 4. Mas se vocês quiserem ter isso em numérico, um objeto numérico, podem usar o int, podem fazer o contrário, converter número para string e assim. Portanto, tudo isto são exemplos de funções e estou a dar aqui também para mostrar a diferença entre a referência à função, que é só o nome da função, e aí é um objeto, a função também é um objeto, é o que vocês dão, por exemplo, no help quando pedem a documentação da função, ou executar a função e devolver o resultado. E isso tem os parênteses. Independentemente de ter argumentos ou não, quando vocês dizem ao interpretador para executar a função, põem lá os parênteses e, nesse caso, aquela expressão, por exemplo, hello.replace, abrir parênteses e umas strings, esta expressão vai devolver este valor, esta string. Mas aquela expressão, hello.replace, é simplesmente uma referência à função. Não tem lá os parênteses. Okay? Portanto, lembrem-se, quando vocês querem que o Python execute alguma função e devolva o resultado, têm de pôr os parênteses. Quando querem simplesmente referir aquela função, então basta dar o nome. Então vamos passar às variáveis. A variável é um nome que vocês dão a um certo objeto. E a maneira como isto funciona lá por baixo é que
Vocês podem criar um nome qualquer, quer dizer, qualquer tem de ter aqui algumas regras, pode começar por letras, por underscore, e pode conter letras, underscore ou números. Não pode começar por um número, senão isso baralha o interpretador. Mas podem ter, por exemplo, var1, var underscore 1, uma coisa assim desse género. Não podem ter o 1 ou um número qualquer como primeiro caractere, mas podem ter lá no meio. E o que vocês fazem é criar esse nome e associá-lo a um objeto. E a partir daí podem usar esse objeto pelo nome que vocês criaram. Portanto, o que o interpretador faz quando encontra algo como A igual a 0, acrescenta na sua tabela de nomes o nome que vocês escolheram, o A, e vai escolher um sítio em memória, por exemplo aqui o endereço 101, assim estamos a abstrair, pode não corresponder a um só endereço da RAM, podem ser muitos porque o objeto pode ser grande, mas vai haver um sítio na memória onde vai ficar guardado aquele objeto codificado lá pelo interpretador à sua maneira. Então agora, vocês não precisam de saber isto, não precisam de saber onde é que o objeto está em memória, mas vocês têm aquele nome A que vos permite usar o objeto. Portanto, agora, quando fazem A igual a 0, o A está a apontar para aquele 0 em memória e podem usar esse valor. Se vocês criarem outro valor, outra variável, desculpem, por exemplo, x igual a 1, vai ser acrescentado esta à tabela de nomes e vai ser usado outro sítio na memória para guardar este valor. Portanto, sempre que vocês criam uma variável, fazem sempre da mesma maneira, com o igual, que é a atribuição, e é sempre o nome da variável igual a um objeto qualquer. E isso faz acrescentar na tabela de nomes que o interpretador está a guardar, que agora vamos ver, ele tem várias tabelas dependendo do sítio onde criam a variável, mas isso vemos numa aula posterior. Vai criar nessa tabela um mapeamento entre o nome da variável e aquele objeto, o sítio da memória onde está o objeto guardado. Portanto, este x vai estar a apontar para este objeto aqui no endereço 102. Portanto, lembrem-se que o igual é uma operação de atribuição. O objeto que vai ser criado em memória, se for necessário, se já existir em memória não é criado, mas o objeto para o qual o nome vai referir vai depender do que é que vocês põem aqui do lado direito. Por exemplo, se vocês escreverem none com N maiúsculo, este é um objeto especial que é nada. Pode acontecer às vezes que vocês precisem do nome da variável, mas ainda não têm o valor para pôr lá. Então podem criar uma variável com nada e ela fica o nome criado, mas ainda não tem nada lá associado. Aqui tem uma variável que tem um número inteiro, aqui tem uma variável que tem um número fracionário, aqui tem uma variável que tem uma string de uma só linha. Se vocês quiserem guardar um objeto que é um texto que ocupa várias linhas, podem também fazer, mas têm de começar com 3 delimitadores, ou 3 caracteres de aspas, ou 3 caracteres de clicas, e aí podem pôr as linhas que vocês quiserem e depois terminar outra vez com os mesmos 3. Portanto, se usarem um caractere de aspas ou clicas, podem fazer uma linha, uma string que cabe toda numa linha, não muda de linha. Se usarem 3, podem fazer o texto que vocês quiserem e guardar tudo numa variável ou onde quiserem. Portanto, neste caso, o que está a acontecer aqui é o interpretador está a guardar estes objetos em memória e está a criar uma tabela com a referência entre cada um destes nomes e o objeto respectivo. O que quer dizer que depois nós podemos usar esses objetos. Mas notem que aquela operação de igual não é como estamos habituados da matemática, não é uma comparação, é uma operação de atribuição. Portanto, à esquerda vocês têm de ter um nome válido para uma variável e à direita uma expressão que o interpretador consiga avaliar. E ele vai avaliar esta expressão e apontar a variável para o objeto resultante dessa avaliação. Se vocês fizerem ao contrário, por exemplo, 32 igual a 32, isto vai dar um erro porque ele não pode atribuir valores ao 32. 32 não é uma variável, é uma constante numérica, não pode ter outro valor, portanto, isto não vai funcionar. Da mesma maneira que se vocês puserem aqui deste lado alguma coisa que ele não consiga avaliar, por exemplo, nomes que ele ainda não sabe o que é que são, vai-vos dar erro porque não consegue avaliar a expressão. Okay? Portanto, lembrem-se que o operador igual é uma atribuição, à esquerda tem de estar um nome válido de uma variável, à vossa esquerda, e à direita tem de estar uma expressão que o interpretador consiga avaliar. Depois de terem a variável criada e a apontar para um objeto, vocês podem usar esse objeto simplesmente pelo nome da variável. Por exemplo, se fizermos 32 igual ao 32, se fizermos agora 32 vezes 2, ele dá-nos o resultado, porque esse nome
refere aquele objeto e é avaliado como sendo aquele objeto. Da mesma maneira, como nós fizemos com as strings, nós podemos fazer este nome, name está a apontar para esta string, Python, e agora podemos usar os métodos daquele objeto, da string, porque este name, no fundo, é uma referência àquele objeto. Tudo o que aquele objeto tem, nós podemos aceder pelo nome. Por exemplo, o upper dá-nos em maiúsculas, o replace faz a substituição, o find dá-nos a posição do elemento naquele vetor. Notem que em Python a posição do primeiro é 0, por isso é que o O nos dá em 4. Este é o 0, 1, 2, 3, 4. Portanto, o O está na posição 4 da string. Okay? Por isso, variáveis são nomes que nós criamos, referem um objeto e depois nós usamos esse nome como se fosse o objeto. Tudo o que dava para fazer com o objeto, dá para fazer com esse nome. Já agora, notem que há várias tabelas que o interpretador vai guardando com os nomes e há uma ordem pela qual ele vai à procura dos nomes. Primeiro vai buscar os nomes locais. Locais são dentro das funções, nós vamos ver isso para a semana. Depois os globais, que são dentro da vossa sessão ou do ficheiro em que vocês estão a fazer o código. E depois, por fim, estão aqueles built-in, que são aqueles nomes que já vêm com o Python. Por exemplo, o len, o print, o help, essas coisas assim. Por isso, se vocês criarem aqui uma variável, por exemplo, chamada help, e lhe derem o valor 31, agora este nome help existe naquela entrada das variáveis globais. Quando vocês escreverem aqui help, o que o interpretador vai procurar é logo na entrada das variáveis globais. Nós não estamos a usar o local aqui, porque isto não é dentro de uma função. Vai encontrar o help e o help é o número 31. Portanto, se fizerem help da função comprimento, vai-vos dar um erro, porque não faz sentido aquilo com o número 31. E seria o 31 da função comprimento e ele não percebe o que isso é. O que é que aconteceu aqui? Na prática, ao criarem uma variável com este nome, esconderam a função help, que agora não conseguem aceder porque há um nome à frente igual. Se isso acontecer e não for o que vocês querem, podem usar esta função del e dizer ao interpretador para esquecer essa variável, esse nome de memória. Okay? Mas em geral isto é útil porque quer dizer que se vocês tiverem as vossas variáveis e o vosso programa feito com aqueles nomes, mesmo que haja outros nomes noutro sítio, não vos vai estragar o programa, porque são aqueles nomes que ele está a usar. Okay? Portanto, isto nós vamos ver em mais detalhe depois com as funções, mas a ordem pela qual os nomes são resolvidos é importante para as coisas depois funcionarem. Então vamos ver só um exemplo simples para concluir. Vamos calcular a concentração de 2 gramas de cloreto de sódio em 125 ml. Nós podemos criar as variáveis. Isto será a massa molar de sódio. Depois o volume que nós temos em litros, não é? Em centímetros cúbicos. A quantidade de sódio em mol que nós temos será os 2 gramas a dividir pela massa molar. E depois a concentração será a quantidade a dividir por volume. E agora mandamos imprimir na consola. A concentração é aqui a concentração e depois as unidades. Notem que quando eu vos mostrar código com o fundo cinzento, é para fazer de conta que estamos a escrever na consola. Vocês depois vão ver isto na prática. Vocês têm uma consola onde cada vez que dão um comando, o interpretador dá-vos logo o resultado. Outra opção, que eu vou representar a amarelo, é quando nós escrevemos o nosso programa todo e guardamos num ficheiro, que é este caso. E aí nós podemos mandar correr o programa todo simplesmente executando o ficheiro. Há uma diferença importante. Quando nós estamos a fazer alguma coisa na consola, qualquer valor que não seja atribuído a uma variável aparece aqui como eco. Portanto, a consola é mais para coisas interativas. Se vocês fazem um número vezes outro, dá-vos o resultado e assim por diante. É mais como uma máquina de calcular, assim. Quando vocês fazem um programa, não querem normalmente que apareça o lixo todo das coisas que estão a acontecer, intermédias até chegar ao resultado final. Portanto, quando vocês criam um programa, nada disto vai aparecer na consola. Vai ser tudo feito silenciosamente. E a única coisa que aparece é aquilo que vocês explicitamente mandarem aparecer com o print. Por isso é que nós pomos aquele print no fim, que é para quando estiver o cálculo todo feito, dar-nos o resultado. Então agora, o que nós fazemos aqui, vocês depois podem experimentar em casa, e vamos começar a fazer para a semana, é deste lado, que é o nosso ambiente de desenvolvimento, pelo menos isto é o layout default do Spider.
Deste lado vocês têm um editor para criar os vossos programas e gravar. Portanto, isto que eu ponho aqui a amarelo vai ficar deste lado e vocês gravam no disco. Aqui tem a consola onde podem fazer as coisas interativas. Será este tipo de coisas que eu mostrei aqui. Vocês podem fazer aqui diretamente e cada vez que fazem Enter têm o resultado. Depois, se vocês gravarem o vosso programa, vocês podem pô-lo a correr ali com a setinha verde ou com o F5 e podem executar o programa. Portanto, neste caso, criamos este ficheiro com o código-fonte aqui, gravamos e depois, quando corremos com o F5, vai aparecer isto na consola, a dizer que está a correr o nosso programa naquela pasta e vai aparecer este resultado, que é o resultado do print. Notem que todos estes cálculos que o programa fez não aparece nada na consola, nós não mandámos escrever nada, ele fez as contas todas, mas depois, quando chega ao fim, faz o print do resultado. Portanto, isto será a forma como vocês vão usar o interpretador normalmente. Vão criar os programas aqui deste lado, gravam e depois mandam correr e vêm o resultado. Resumindo, nós vimos o que é que são objetos em Python, portanto, todos estes elementos que nós estamos a usar, números, funções, etc., são objetos, não só guardam dados, como sabem fazer coisas com eles, e nós depois vamos usar esses objetos para construir os nossos programas. Um elemento importante do programa é a variável, que é o nome ao qual nós associamos algum objeto, porque durante o programa isso pode mudar, podemos ter de calcular uns pelos outros e assim, e isso ajuda-nos a construir o programa. E vimos só um exemplo simples de como criar o ficheiro com o código-fonte e executar. Durante esta semana, nós não temos aulas práticas ainda, mas eu recomendo que vejam a secção 2.5 dos apontamentos, que explica como é que vocês podem instalar isto, o Anaconda, e assim, é só instalar o Anaconda, ficam com o Spider, e depois eu recomendava que fizessem aquele tutorial, que é basicamente seguir o que está lá escrito e ver o que é que acontece. Isto é importante porque facilita depois para vocês verem a demonstração dos exercícios da primeira aula e assim, se já viram pelo menos uma vez e se já brincaram um pouco com isto. Portanto, aquele tutorial demora para aí 10 minutos ou um quarto de hora a fazer. Se vocês virem que é muito fácil, podem ignorar, mas é só, eu recomendo que tenham pelo menos um primeiro contacto com o ambiente e vejam aquilo a funcionar antes de começarmos as aulas, porque depois facilita bastante o início. Tem também o capítulo 2 dos apontamentos e do Thinking Python, e este livro, Introduction to Computation in Python, também podem ler a parte inicial.